Olá, o GCN Comunicação dá sequência agora à série de sabatinas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Na última sexta-feira, o candidato Geraldo Alckmin do PSDB foi sabatinado pelos jornalistas do GCN. Além dele, já passaram por aqui Paulo Búfalo do PSOL, Celso Russomano do PP, Paulo Scaff do PSB e Aloísio Mercadante do PT. Hoje, recebemos Fábio Feldman, do Partido Verde, que será entrevistado por cerca de 1h30 no auditório jornalista Correia Neves. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio, que contou com a participação de representantes de todos os partidos. O ouvinte da difusora acompanha esta entrevista ao vivo no AM 1030, que também pode ser acompanhada e vista no gcn.net.br. A TV Bem, canal 10 da NET Franca, exibe, transmite esta sabatina a partir das 10 horas da noite de hoje, com reprise ao meio-dia desta quinta-feira. O Jornal Comércio da Franca repercute a entrevista na edição de quinta-feira do jornal. Vamos agora às regras que também contaram com a aprovação de representantes de todos os partidos. As sabatinas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo serão divididas em 5 blocos de 12 minutos cada, com intervalos de 3 minutos. O sexto e último bloco será maior, com 15 minutos. Aos 11 minutos de cada bloco, um bip será acionado e eu vou dizer ao candidato que ele tem 1 minuto para concluir o que está dizendo. Não será permitido durante as sabatinas mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais, imputar crimes a outro candidato. Já a crítica e o confronto de ideias são livres e muito bem-vindos. Participam desta sabatina os jornalistas Correia Neves Júnior, diretor do GCN, Edson Arantes, repórter e colunista de política, e Fernanda Buffoni, editora de TV do GCN. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o sabatinado de hoje. O sabatinado de hoje é Fábio José Feldman. Ele nasceu em São Paulo, tem 55 anos, é separado e pai de 3 filhos. É administrador de empresas, formado pela Faculdade Getúlio Vargas e advogado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Feldman já foi filiado ao PMDB, PSDB e em 2005 entrou para o Partido Verde. O candidato vem atuando na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável desde os anos 70, como militante parlamentar e secretário de Estado. Em 1986, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Em 90 e 94, reeleito. De 95 a 98, foi secretário estadual de meio ambiente de São Paulo. Em 98, ficou como suplente de deputado federal, com quase 50 mil votos. Em 2002, com 60 mil votos, foi suplente mais uma vez. Ao longo dos últimos anos, Fábio Feldman tem atuado como consultor em temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade e participa de seminários e conferências sobre os temas, tanto no Brasil como fora do país. É membro do Climate Change Advisory Board, do Conselho Consultivo do Fundo Itaú Ecomudanças e do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Em 2009, se tornou o curador da primeira biblioteca especializada em meio ambiente da Prefeitura, a Biblioteca Temática sobre Meio Ambiente Raul Bopp. Estamos de volta para esta sabatina com o candidato Fábio Feldman do Partido Verde. Candidato, a gente agradece a presença do senhor aqui no GCN Comunicação e começamos querendo saber por que o senhor quer ser governador do estado. Olha, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com a população, conversando com vocês. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade de debater São Paulo e debater o Brasil. Eu quero ser candidato a governador porque o Partido Verde hoje representa uma força política nova no Brasil. A nossa candidata, Marina Silva, provavelmente vai chegar ao segundo turno. E com isso, eu acredito que nós vamos poder contribuir na discussão, no debate, e o que eu acho mais importante, uma agenda para o século XXI, para São Paulo. São Paulo tem grandes desafios e oportunidades, e eu acho que a candidatura é a oportunidade que você tem, Leandro, de debater os temas, inclusive aqui na região, que eu conheço relativamente bem. Temos excelentes candidatos, o PV é uma referência importante aqui na região e em Franca nós podemos ver como é que o desenvolvimento do interior é importante. Por essa razão, eu sou candidato a governador. Participa conosco Edson Arantes. Candidato, de acordo com as pesquisas eleitorais feitas pelo Instituto Datafolha, o senhor mantém 1% das intenções de voto desde o mês de agosto. Não houve nenhuma evolução nos índices atribuídos à sua candidatura. Faltando menos de uma semana para a votação, o senhor acha que é possível chegar ao segundo turno? Olha, Edson, eu sou uma pessoa muito franca.
eu quero lhe dizer o seguinte, quer dizer, a nossa candidatura é uma candidatura muito diferente dos demais candidatos dos meus adversários, por várias razões. A primeira delas, talvez, é que os dois principais candidatos representam duas máquinas poderosas. Um representa a máquina do governo do Estado e algumas prefeituras importantes, 300 prefeituras, e outro vem com o apoio do governo federal, também com algumas cidades importantes. Nós representamos nessa eleição ideias, a possibilidade de construir, eu quero insistir, uma terceira via, uma força verde em São Paulo, uma força verde no Brasil. Por essa razão, nós estamos tentando focar essa campanha, por exemplo, em um programa de governo. Eu não tenho nenhuma humildade de dizer que eu considero o nosso programa de governo mais bem elaborado, o mais avançado, aquele que traz uma visão para São Paulo e para o Brasil, diante dos desafios do Brasil e do mundo. Por essa razão, eu acho que se justifica essa campanha. 1% realmente não é muito, mas diante da opulência de recursos dos meus adversários, eu acho que esse 1% representa uma campanha com dignidade. Por que é tão difícil fazer com que essas propostas, como o senhor mesmo disse, bem estruturadas e consolidadas num programa de governo, cheguem até a população ou sejam percebidas por ela? Onde é que está o maior problema, o maior desafio, candidato? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que o Brasil mudou muito em termos de política. Quer dizer, eu fui candidato, foi falar da minha biografia pela primeira vez em 1986, durante o processo de eleição da Assembleia Nacional Constituinte. Eu, em 11 meses, junto com o Marco Antônio, que está aqui, participei de 140 debates. Naquele momento, o país discutia, a política era feita com uma outra dimensão. Quer dizer, era importante discutir o que o país queria na Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que a política esvaziou muito no Brasil nos últimos anos. Quer dizer, programa de governo. É inacreditável, mas ninguém lê programa de governo. Você vai em várias reuniões, vai em debates políticos muitas vezes, e programa de governo não vale. Quero dizer que tem candidato que tem programa de governo de cinco páginas. Quer dizer, que generalidades que não dizem para que vieram. Portanto, eu acho que é a oportunidade que nós temos de resgatar um pouco a política, inclusive atrair aqueles jovens que estão muito afastados da política, que estão desencantados com a política. O senhor não acha que o excesso de regras, na tentativa de deixar tudo mais justo, acabou abrindo um abismo e deixando tudo mais injusto? Porque é quase difícil, é muito difícil fazer debates respeitando a legislação, e iniciativas como essa são exceções, né, como as sabatinas que nós promovemos. Não, eu quero elogiar a iniciativa de vocês aqui da CGN Comunicação, junto com seus parceiros, o Jornal Comércio, a Rádio Difusora e o Portal, porque é a oportunidade que eu tenho de trazer ideias. Quer dizer, no nosso caso específico, quer dizer, eu acho que nós trazemos, quero insistir, a agenda do século XXI. Isso é muito importante. E eu posso falar isso com uma certa tranquilidade. Estava falando com o Crico, que é o nosso candidato a deputado estadual. Quer dizer, quando eu me candidatei a primeira vez, quando eu comecei com o meio ambiente, falar em desenvolvimento sustentável, ninguém sabia o que é isso. Hoje, na agenda mundial, o grande tema é aquecimento global e economia verde, que vai gerar, na minha opinião, empregos. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, eu acho que é uma oportunidade importante, porque a eleição não é só o voto. É óbvio que a eleição é importante, apoiar candidatos em que você acredita, mas é também colocar uma agenda, debate, discutir, quer dizer, sentir um pouco como a sociedade pensa e quais são as alternativas políticas para essa mesma sociedade. Candidato, na última prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral, o senhor declarou receita de pouco mais de R$ 839 mil, cerca de 10 vezes menos do que o candidato do PT, Aloysio Mercadante, e 15 vezes menos do que Geraldo Alckmin, do PSDB. A falta de recursos dificultou a sua campanha? Como é que é superar os seus adversários que têm dinheiro, mais tempo em rádio, TV e ainda são conhecidos pelo grande público? Olha, Fernando, queria agradecer porque realmente a nossa campanha, em termos de recursos, ela é uma campanha quase para vereador. Quer dizer, e nós somos, junto com o Búfalo, os únicos candidatos que estão na ficha limpa, em que semanalmente nós prestamos conta de quantos recursos nós arrecadamos. Há uma dificuldade, sim, quer dizer, quando você tem muito pouco recurso como nós, muito pouco de televisão,
se torna difícil você realmente se tornar conhecido por eleitor. Se me perguntarem qual é a minha maior dificuldade, é me tornar conhecido por eleitor. E eu falo isso porque eu fui deputado 3 legislaturas. Às vezes eu estou andando na rua, alguém diz: Fábio, vou votar em você para deputado federal. Eu digo: muito obrigado, mas eu sou candidato a governador. Então, quer dizer, eu quero insistir. Nós estamos fazendo uma campanha com os recursos que nós temos e nós estamos plantando. O importante para o Partido Verde nesse momento é eleger uma grande bancada. Nós temos aqui candidatos como o José Alexandre na região, temos candidatos bons, temos uma excelente candidata a presidente da República. Quero citar o exemplo da Marina Silva. Quer dizer, a Marina Silva tem o menor tempo de televisão, ainda que tenha 1 minuto no Jornal Nacional, que eu acho que faz muita diferença, e ela está aí crescendo nas eleições e já está com 16% dos votos. Isso mostra que... 1 minuto, candidato, para o final do bloco. Isso mostra que realmente há condições de fazer política com ideias, com conteúdo, e eu acho que isso é o que transforma a sociedade que a gente vive. O senhor sinalizou 2 vezes sobre a sua candidata a presidente, Marina Silva. Ela está crescendo num ritmo até mais forte do que o Serra também cresce, ainda que num ritmo menor, e a Dilma cai. O senhor acha que há 4 dias da votação vamos para um segundo turno na disputa para a presidência? Olha, eu defendo o segundo turno. Eu acho que o segundo turno é importante para o país, porque é um momento em que aqueles que chegam ao segundo turno têm que criar condições políticas de governar depois, e o tempo é igual entre os dois. Quer dizer, digamos que Marina Silva vá para o segundo turno, ela terá 11 minutos como a candidata Dilma ou o candidato Serra. Quer dizer, as coisas mudam completamente de figura. Você ter o mesmo tempo que seu adversário para debater, isso traz uma mudança qualitativa e permite ao país conhecer melhor os eleitores, os seus candidatos. Eu acho que isso é fundamental. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do primeiro bloco dessa sabatina com Fábio Feldman, do PV. Daqui a pouco, no segundo bloco, temas comuns a todos os candidatos ao governo do estado que por aqui passaram. Não saia daí, é já já.